Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Se você ama a palavra de Deus, você está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Hoje o nosso papo é Escola Bíblica e é especial porque é classe de jovens. Continuamos estudando o livro de Josué, todas as suas conquistas e todos os seus desafios. Não sai daí, curte a vinheta e nós voltamos já. E eu já quero te fazer aquele convite todo especial, um pedido na verdade, para que você nos ajude a espalhar a palavra de Deus. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Vamos fazer com que este vídeo tenha um alcance maior do que o que já está tendo. Nosso objetivo é que realmente o nome do Senhor seja conhecido e glorificado, porque o nosso Deus é bom e a Ele toda a honra e toda a glória. Eu faço parte da AD Kairos Tijuca, uma igreja bíblica, uma igreja abençoada localizada na cidade do Rio de Janeiro, na rua São Francisco Xavier, número 94, bairro da Tijuca. E você é convidado desde já a participar conosco em uma de nossas reuniões, assim que for possível nós estarmos todos juntos. Quero te fazer um convite especial também para conhecer o trabalho da juventude Soma Kairos, uma juventude comprometida com Deus e que quer realmente ver a expansão do reino cada vez mais. Quer conhecer esse trabalho? Você entra, por favor, no Instagram e digita lá @SomaKairos, tudo junto, e você vai conhecer um pouco mais deste trabalho abençoador para a Igreja do Senhor Jesus e para a tua vida também. Eu quero aproveitar e de início já mandar duas saudações muito especiais. A primeira saudação vai para os meus queridos jovens, a querida juventude lá do meu estado, o estado do Amazonas. Eu queria saudar toda a juventude da IPDA do Amazonas, a começar pelos meus queridos irmãos e amigos, o Antônio Carlos e a Jéssica. Eu sei que os nossos irmãos têm aí espalhado esse vídeo, têm assistido essas aulas. Eu queria mandar uma paz do Senhor toda especial para vocês. Recebam o meu abraço, o meu carinho e já quero lançar um desafio. Que tal nós um dia fazermos aí uma live, hein? Eu daqui e a IPDA aí do Amazonas, a juventude da IPDA do Amazonas, daí a gente faz uma live toda especial. Já está lançado o desafio, o convite e vou aguardar esse retorno. Quero mandar também uma saudação toda especial aos nossos queridos irmãos da Igreja Batista do Calvário Novo Alvorecer, lá de Maricá, pastoreados pelo nosso querido pastor José Cláudio, nosso amigo e que tem nos ajudado a compartilhar também esse vídeo. E aí vocês estão assistindo essas aulas e nós agradecemos muitíssimo. Deus abençoe, meus irmãos. Recebam uma calorosa paz do Senhor. Um abraço desse pastor que vos cumprimenta. Hoje continuamos aí estudando o livro de Josué, Tempo de Conquistas, revista Lições Bíblicas de Jovens. Hoje, lição de número 8, a batalha contra Ai. 3 tópicos vamos estudar: a derrota em Ai, o segundo tópico, o motivo da derrota, o pecado, e o terceiro tópico, Deus entrega a cidade de Ai. O nosso texto do dia está em 2º livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14, que diz assim: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus." A síntese, o resumo dessa lição é que o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. Vamos ler o texto bíblico? Josué 7, do versículo 1 até o 11, diz assim: "E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, naqueles homens e espiaram a terra. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam alguns, 2.000 homens ou 3.000 homens, a ferir a Ai,
não fatigueis todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até Sebarim e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que, com efeito, fizeste passar a este povo o Jordão? Para nos dares as mãos dos amorreus? Para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel? Que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Irmãos, é uma palavra difícil que nós vamos enfrentar hoje. Então vamos orar para nós enfrentarmos esse desafio? Curta a cabeça, fecha os olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, por essa oportunidade de nós estarmos aqui falando da Tua Palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor. Ilumina a nossa mente para que a Tua Palavra seja compreendida e o Teu nome seja glorificado. Abençoa este irmão e essa irmã que assiste essa aula. Visita essa casa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero sempre lembrar que os slides dessa lição estão à tua disposição em PDF aqui embaixo, ó. Na descrição do vídeo tem um link, clica no link e aí você vai poder baixar esses slides em PDF para acompanhar a nossa aula, tá bom? Isso é importante para que você fique atento aí no que nós vamos dizer, no que nós vamos ler e que você guarde até como fonte de estudo para você também. Queridos, eu quero começar com uma pergunta. Você já passou por algum momento na vida em que estava se achando e de repente as coisas começaram a dar errado? E isso é muito comum na nossa vida, isso é muito comum na nossa história. A gente às vezes tem algumas vitórias, alguns momentos de exaltação e de repente a gente começa a se achar, a achar o dono da bola, o homem da vez, a mulher da vez. E de repente nós precisamos cair em nós mesmos e perceber que a coisa não é bem assim. José vinha de inúmeras batalhas. A última, uma vitória épica. A caída das muralhas de Jericó, a conquista daquele território fortificado, conhecido, famoso, que nunca havia sido conquistado. Mas agora a coisa virou. Eu quero trazer para você aqui uma escada com 6 degraus que mostram os perigos daquilo que nós aprendemos aqui com Josué. Primeiro degrau do perigo: delegar indevidamente responsabilidades. Veja bem que nós lemos aqui no texto bíblico que nós vamos esmiuçar em maiores detalhes na explicação da aula, mas nós percebemos que Josué, ele diferentemente do que fez contra Jericó, o que ele fez em Jericó? Se recolheu, foi orar, recebeu a visitação do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele foi contemplar Jericó, traçar a estratégia, mas agora em Ai ele não faz a mesma coisa. Ele envia espias. O segundo perigo, o segundo degrau dessa escada de aprendizado dos perigos pela experiência de Josué é o de ter uma visão equivocada. Josué não foi ver. Josué mandou espias, ele recebeu um relatório e o relatório dos espias era o seguinte: olha, não vamos nem com todo o exército, vamos mandar só uma parte do exército e, como em outras palavras, né, vai ser molezinha, mamão com açúcar. Era um relatório equivocado. Terceiro perigo: subestimar o inimigo. Eles
subestimaram o inimigo. Eles não deram o devido valor ao inimigo que estava diante deles. Isso é um erro em todas as nossas batalhas. O quarto perigo, confiar em si mesmo. Perceba, você viu Josué orando? Você viu Josué pedindo a direção de Deus? Não. Ele pegou o relatório, reuniu 3.000 homens e vão lá. Nós somos um exército poderoso. Nós viemos de muitas batalhas. Essa vai ser só mais uma. Agora não era a dependência de Deus. Agora era a força de homens. E aí é um erro. O quinto perigo nessa escada aí de evolução dos perigos é de achar que o pecado não traz consequências. Nós vamos aprender aqui que Deus perdoa sim os pecados, mas e com relação às suas consequências, o que acontece? E o sexto e último estágio do que aprendemos aqui, talvez o mais perigoso de todos, o mais importante, o que você precisa ficar de olho mesmo é isso aqui, ó. Culpar a Deus pelos seus problemas. Acredite, você pode estar passando dificuldade, pode estar passando por adversidade, mas jamais coloque a culpa no Deus Todo-Poderoso. Querida, a primeira batalha, a conquista dos hebreus após atravessar o Rio Jordão foi a batalha da cidade de Jericó. Agora, atravessaram o Jordão, chegaram em Jericó e eles precisavam ir até Ai, uma cidade-estado fortificada também. Era um lugar de importância estratégica, pois controlava a rota. Olha só, nós temos aqui Gilgal, a primeira cidade, Jericó, Ai está aqui. Passando de Ai, nós temos Betel. Era um lugar importante. Ai precisava ser conquistada porque era caminho para chegar a outros lugares para distribuição. Afinal, eles precisavam tomar posse da terra prometida. Aos olhos dos hebreus, seria uma batalha pequena, seria algo fácil. Ai será uma cidade fácil de ser conquistada. Josué reduz o seu exército, manda uma parte e vai ser fácil, vamos ter a vitória. E a pergunta que eu faço, será mesmo? Será mesmo que nessa tua dificuldade que você está enfrentando, está dizendo assim, não, vai ser fácil, eu vou conseguir, vai ser fácil, eu vou conquistar. Será mesmo? Será que você não precisa de Deus? Será mesmo que você vai conseguir sozinho vencer essa batalha? E é isso que nós vamos entrar agora profundamente nessa lição. Tópico 1, a derrota em Ai. Subtópico 1 é o perigo do pecado. Queridos, tem uma coisa que aqui nos mostra, é que não há nada mais perigoso para o crente do que o pecado. Queridos, tem algo que é perigoso na nossa vida, é o pecado. Pastor, o senhor está querendo dizer que nós agora somos santarrões, nós não pecamos? Eu posso até dizer que eu não sou pecador? Não estou falando isso. Eu estou falando que nós pecaremos sim. Nós continuaremos errando sim, mas nós precisamos ter a consciência de que o pecado nos afasta da comunhão com Deus. Nós precisamos ter a consciência de que o pecado é um empecilho de eu atingir aquilo que Deus quer que eu atinja, de eu conseguir conquistar aquilo que Deus quer que eu conquiste. Eu não posso lidar com o pecado como algo rotineiro, como algo que eu não deva me preocupar. Eu devo me preocupar todos os dias com o pecado. Porque o pecado de um único homem chamado Acã fez com que os hebreus fossem derrotados. O pior, envergonhados. Porque a palavra fala que eles saíram fugidos da batalha. Ora, nós estamos falando daquele povo valente, aquele povo que estava conquistando, deixando os reis com medo. E agora saem correndo de um campo de batalha. E qual seria então esse pecado de Acã? Olha só. Na batalha anterior, e nós vimos isso no capítulo 6 de Josué, o Senhor ordena, vão lá, conquistem Jericó, destruam tudo. Apenas uma pessoa se salvou. Você lembra quem foi? Raabe, ela e a sua família. Aí o Senhor pega, destruam tudo, animais, utensílios, tudo. O despojo será considerado amaldiçoado, anátema. Ele será maldito. O objetivo não era ficar rico, não era fazer com que o povo hebreu ficasse rico. O objetivo era tomar posse da promessa e exercer o juízo de Deus para com o povo de Jericó. Nós observamos isso, olha só, Josué 6, 17 até o 19. Porém, a cidade será condenada.
ela e tudo quanto nela houver. Somente o quê? Viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então, somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Está vendo só? Deus avisou por meio de Josué. Deus falou, olha, quando vocês entrarem ali, tudo ali será maldito. Então, a partir do momento que eu tomo contato, que eu tomo posse de algo que é maldito, eu estou trazendo maldição para mim e não apenas para mim, para minha casa, para minha cidade, para o meu arraial, para todo o povo de Israel. Porém, toda a prata e ouro e utensílio de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Ou seja, nada ficaria de fato para o povo hebreu. A parte de ouro e metais preciosos seriam consagrados ao Senhor e o resto deveria ser destruído. Josué e os israelitas destruíram Jericó e fizeram como Deus tinha ordenado. Mataram todas as pessoas, animais, mas uma pessoa desobedeceu. Tinha alguém ali cujo coração estava comprometido pelo pecado e seu nome era Acã. E esse pecado trouxe consequências, porque Deus traria sobre a família, sobre o povo de Israel, a derrota. Deus traria diante deles uma derrota vergonhosa, e não apenas a derrota, como nós vamos ver já já. Nós vivemos no tempo da graça, e para hoje a palavra de Deus nos exorta. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No entanto, a graça não pode nos tornar levianos com relação ao nosso comprometimento com Deus. Nós vivemos hoje uma época aí da teologia da livre graça, ou seja, não tem problema, tudo é relativizado pela graça de Deus em nossa vida. No entanto, nós vemos que o nosso Deus é um Deus santo, um Deus de comprometimento, um Deus de promessa, mas um Deus de justiça também. O Senhor, que é santo, não pode abençoar um povo obstinado e que se recusa a tirar o pecado do seu meio. Volto a falar, não é que você não vai pecar. O que você não pode é se recusar a tirar o pecado da tua casa, da tua vida, da tua família. Pecado é feito para ser tratado. Pecado é feito para ser confessado. Pecado é feito para ser deixado. Então isso você deve aprender muito sério para a sua vida. Por quê? O pecado trouxe uma derrota, subtópico 3. Os israelitas sofreram um golpe significativo agora. Eles que outrora um povo confiante, um povo até para os outros povos, entre aspas, arrogante, agora era um povo que estava com medo. A dúvida entrou no coração deles. Eles haviam experimentado a derrota, substituindo a alegria decorrente da batalha de Jericó pelo medo, a angústia, o temor no seu coração. Deus hoje está falando com você. Você que veio por uma jornada de vitórias consecutivas, enfrentou uma derrota e agora está o medo no teu coração. Deus está te falando assim, uma nova oportunidade pode chegar para você. A melhor coisa que você faz nesse momento é restabelecer tua comunhão, restabelecer a tua conectividade com Deus. Se aproxima do Senhor. Se tem algo que pode garantir a vitória na tua vida, é a presença do Deus Todo-Poderoso. Por outro lado, querido, enquanto o povo de Israel, o povo hebreu estava amedrontado, estava aterrorizado, o povo de Ai estava exultante, estava alegre, confiante, porque havia derrotado, eles estavam celebrando a vitória. E nós vemos, quando nós percebemos na leitura sagrada, nós entendemos e contemplamos isso de uma maneira muito clara, que as guerras nas épocas antigas eram como se os próprios deuses estivessem guerreando entre eles. Então, quando o povo de Israel vencia, era o Deus de Israel que venceu. Quando o povo de Israel foi vencido, era como se os outros deuses houvessem vencido o Deus de Israel. Era uma batalha entre deuses. Eu gosto muito de assistir, acompanhar lutas. Você que também acompanha, por exemplo, os grandes campeões brasileiros do UFC.
Nós percebemos isso claramente. Esses grandes campeões, por exemplo, como Anderson Silva, como José Aldo, meu conterrâneo lá de Manaus, eram imbatíveis. Mas a partir do momento que enfrentaram sua primeira derrota, os inimigos perceberam que eles não eram invencíveis. Nas próximas lutas, o respeito, o medo dos adversários já não era o mesmo. Isso também pode acontecer em nossa vida. Com isso, nós encerramos o tópico de número 1. Vamos continuar. Tópico 2. O motivo da derrota, o pecado. No subtópico 1 é muito interessante que nós vamos conversar sobre a reação de Josué diante da derrota. Nós percebemos, quando nós lemos o nosso texto, nossa leitura da lição de hoje, nós percebemos que Josué rasga as suas vestes. Josué se prostra diante da arca do Senhor, ele e os demais líderes que estavam com ele. E isso realmente é um sinal de sofrimento, de dor, de pranto e de humilhação diante de Deus. No entanto, as suas palavras não revelam esse mesmo sentimento. Vamos ler a oração de Josué. Qual foi a oração de Josué? Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Querido, essa oração revela muito sobre o sentimento de Josué. E eu quero te falar uma coisa muito importante. Você quer conhecer realmente no que uma pessoa acredita? Você quer conhecer realmente as bases, os pilares da fé de uma pessoa? Observe a sua oração. Coloquei aqui, quer realmente conhecer no que uma pessoa acredita? Observe a sua oração. Veja bem, a aparência de Josué qual era? Alguém que se rasgou, alguém que se prostrou diante da arca, estava se humilhando. Mas a sua oração fazia o quê? Se humilhava? Não. A sua oração acusava a Deus. A sua oração era uma oração em que tomava satisfação de Deus. Ora, que coisa, não é? A gente pode pensar assim, mas muitas vezes nós fazemos isso. Hoje mesmo, quando nós, nessa dificuldade pela qual o mundo está passando, você pode ter orado, Senhor, por que nós estamos passando por isso? Senhor, por que isso está acontecendo comigo? E aí Deus fala bem assim, meu filho, você deveria agradecer por todos os outros dias em que a minha misericórdia te livrou de tantas outras coisas. Porque, querido, o que nós realmente merecemos é a condenação ao inferno. Tudo de bom que vem é graça e misericórdia de Deus. Então a minha surpresa não deve ser no dia mau. A minha surpresa deveria ser no dia bom, porque eu não mereço. Todo dia nós temos mais do que merecemos, no sentido de bondade e graça, e menos do que merecemos no sentido de justiça e condenação. Mas por que tudo isso? Porque Deus é gracioso, Deus é misericordioso, e porque Jesus nos fez, mais uma vez, por causa do mérito dele, dignos de entrar na presença de Deus, nós podemos conversar com o Senhor e pedir a sua misericórdia. Então, Josué aponta um dedo para Deus e coloca a culpa. Isso é notório em várias pessoas que passam por um momento de dificuldade, começam a murmurar e passam a ser verdadeiros acusadores de Deus. Deus está te chamando a atenção. Cuidado com a oração que você tem feito. Adão cometeu o mesmo erro lá no Jardim do Éden, quando Adão foi questionado por Deus acerca do seu pecado. Adão respondeu como? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, a culpa não era de Adão, a culpa era de Deus. Jó, um homem que passou por muitas dificuldades, tentou também colocar a culpa em Deus. Deus, em certo momento, enquadra Jó e pergunta a Jó várias coisas, entre elas, onde estava você quando eu criava todas as coisas? Aquilo que eu costumo falar, Deus é o absurdo, Deus é o que extrapola todo o entendimento e jamais pode ser contestado. É isso, nesse versículo 4 do capítulo 40 de Jó, Jó é obrigado a colocar a mão à boca e se calar. E por isso, lá na frente, ele é colocado numa situação diferente. Lá na frente, quando Jó entende a mensagem, Jó, ele fala a seguinte frase: antes eu conhecia Deus apenas de ouvir, mas hoje eu sei quem tu és e sei que
tudo tu podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Querido, Deus jamais se equivoca, jamais, ainda que seja difícil compreendê-los, compreender a justiça de Deus em seus juízos. Ele não se equivoca, a gente pode não entender, pode dizer assim, eu não estou entendendo, mas Deus é justo. Deus não pode ser questionado, Deus precisa ser adorado e venerado. Aprenda isso e não esqueça mais. No subtópico 2, nós vemos que Acã toma do anátema. Agora nós vamos entender. Nós percebemos que ele colocou a mão naquilo que não deveria colocar. Ele realmente se tornou alguém amaldiçoado no meio dos israelitas. Aí você pergunta, mas pastor, o que Acã pegou afinal? Meu irmão, olha só o que Acã pegou. Acã pegou uma boa capa babilônica, ele pegou 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Ele cobiçou, olhou e disse, rapaz, isso eu vou ficar para mim. Ele não apenas pegou, mas levou para o arraial israelita e ele escondeu dentro de suas coisas, no meio de suas coisas. Querido, isso fala muito para nós. Esse foi o preço que Acã achou que era suficiente para desobedecer a ordem do Senhor. Mas eu quero te fazer uma pergunta e trazer uma reflexão para você. Quanto vale a sua comunhão com Deus? Nesse momento você pode ser alguém que esteja falando assim, como pode Acã ter feito isso? Acã desobedeceu a ordem do Senhor. Mas eu quero te falar o seguinte, hoje mesmo, você que está censurando Acã, pode estar trocando a sua comunhão com Deus por algo muito menos valioso do que despojos de guerra. Então, assim, eu quero que você reflita sobre isso. Quanto tem valido a comunhão de Deus para você? Um prazer? Uma alegria? Dinheiro? Conquistas? O que tem feito você desobedecer a Deus? O que tem feito você não valorizar a comunhão com Deus? O que tem feito você trocar a comunhão com o Deus Todo-Poderoso por algo? Pense a respeito disso, reflita, entenda que o pecado ele traz consequências, nós precisamos ter cuidado, ele pode ser atrativo, irmão. Se o pecado fosse algo que não atraísse a cada um de nós, seria fácil não pecar, mas o pecado vai estar sempre batendo na nossa porta, nos nossos sentimentos, nos nossos desejos, na nossa matéria, sabe? Aquele versículo que a gente conhece claramente, que o homem, maldito é o homem que confia no homem, ali na verdade o versículo está explicando que maldito é o homem que confia na sua própria natureza humana, porque a sua natureza é corrupta, é contaminada e ela é seduzida facilmente pelo pecado. Então, preste muita atenção nisso. Hebreus 12:1 fala que nós temos que deixar de lado todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia. Ou seja, é algo que vai estar sempre perto de nós, mas que precisa ser resistido. Qual foi a consequência disso? Deus se levanta com ira e com justiça. Você lembra que no momento da passagem do Rio Jordão, após eles atravessarem, o Senhor pediu um memorial. Você lembra disso? O memorial foi construído, Josué não se conformou apenas com o memorial e ele então faz o seu próprio memorial para Deus. Nesse momento, um outro memorial é construído, só que agora sobre Acã, sobre os seus familiares, sobre a sua casa, pedras foram utilizadas para matar Acã e a sua família e um montão de pedras se formou e aquele foi o memorial que até o momento da escritura do livro, o autor fala que está até o dia chamado hoje. Josué capítulo 7, versículos 24 a 26 diz assim: Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinham, e levaram para o vale de Acor. Disse Josué: Por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Querido, isso é muito sério. Eu quero te deixar uma mensagem, nunca esqueça disso, nunca. Deus é misericordioso e perdoa o nosso pecado,
mas é justo o suficiente para nos fazer lidar com as consequências do nosso pecado. Então, querido, entre pecar, ser perdoado e lidar com as consequências, o melhor que nós fazemos diante de Deus e diante da nossa casa, da nossa família, é nos abster desse pecado. Então, guarde isso no seu coração e nós encerramos assim o tópico de número 2. Tópico 3, vamos continuar aí, chegando na reta final dessa lição de hoje. Deus entrega Ai. Primeiro subtópico é que o inimigo está confiante. Nós já falamos sobre isso. Enquanto Israel perdeu a batalha, o inimigo ficou confiante, achou agora esse aí pode ser derrotado. Deus então entra mais uma vez no circuito, fala com Josué e diz: meu irmão, agora vocês vão vencer. Eu estou com vocês nessa batalha. Josué, na verdade, recebe uma injeção de ânimo por parte de Deus, dizendo: eu vou entregar essa cidade nas mãos de vocês. Querido, eu quero que você preste atenção, que uma vez resolvido o problema do pecado, as promessas foram renovadas sobre o povo. Isso é importante, porque as bênçãos do Senhor, mais uma vez, estavam a caminho. Seria apenas agora uma questão de tempo. E nós vemos que agora a estratégia de Deus, e vamos isso no subtópico 2, ela é diferente. Não coloque Deus numa caixinha. Não espere que Deus vai agir sempre da mesma forma. Deus age da forma que Ele quer. Deus age da maneira que a Ele aprouver. Então entenda isso. No episódio de Jericó, qual foi a estratégia? Vocês não vão entrar. Vocês vão em silêncio circular a cidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. No 7º, farão então um circuito diferente. Serão 7 vezes circulando. Na 7ª, gritarão, as trombetas tocarão e as muralhas cairão. E agora, pastor, vão fazer novamente esse mesmo percurso? Vão circular ao redor de Ai? Não. Deus, nesse momento, dá uma nova estratégia. Deus, neste momento, vai usar uma espécie de emboscada. Como funciona? Uma parte do povo fugiria para o deserto. Tipo assim, chegariam lá e fugiriam como se fosse da vez anterior. Nesse momento, o exército de Ai está confiante. Só que agora é diferente. Agora é uma estratégia pensada. Eles fugiriam, mas então os guerreiros entrariam ali e saqueariam a cidade, conquistariam uma cidade. Os hebreus consumiram os habitantes de Ai, deixando um total de 12 mil mortos. Mais uma vez a promessa do Senhor é estabelecida. Querido, Deus não volta atrás em suas promessas. Deus não disse que aquela terra seria deles, então Deus não volta atrás. Sabe qual é o problema? É que os nossos erros podem fazer com que demoremos a usufruir dessas promessas. Vou repetir para você. Deus não volta atrás em suas promessas, mas nós, por meio dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas decisões equivocadas, atrapalhamos isso e fazemos com que nós demoremos mais a usufruir a promessa do Senhor. Então, querido, se Deus te prometeu, agora obedece, vai confiante, vai com fé, permanece na comunhão com Deus, porque a vitória vai ser certa em nome de Jesus. Quero declarar uma palavra de vitória para a tua vida, em meio a essa dificuldade, em meio a essa adversidade. Continua confiando no Senhor, não murmura, se humilha diante de Deus, pede misericórdia. A vitória vai chegar em nome de Jesus, em nome de Jesus. E depois esteja preparado para fazer como Josué fez. Josué então fez um culto de restauração. Josué então reúne o seu povo, reúne o seu exército, reúne os sacerdotes, vão então para a direção do Monte Elbal e constroem ali um altar. E não apenas isso, eles fazem uma cópia da lei de Moisés em pedra. Então Josué, ele recita a lei, ele mais uma vez demonstra ao povo que eles estão debaixo do mesmo concerto de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles estão debaixo desse mesmo concerto precioso que Moisés recebeu por meio das pedras, dos mandamentos. E o Senhor falou daquela maneira que o povo deveria obedecer. Josué está mandando uma mensagem para o povo, está mandando uma mensagem dizendo que o pecado será tratado com justiça e que aquele erro cometido por Acã não deveria ser cometido outra vez, mas que a lei do Senhor deveria estar no coração do povo. O mais importante, Josué mostra para o povo, o mais importante
é a obediência. O mais importante não é a conquista, o mais importante é aquele quem conquistou para você. Às vezes nós cometemos o erro, querido, de em meio a uma vitória preliminar, que não é ainda a vitória final que Deus nos dá, que Deus nos promete, nós esquecemos do Deus que nos abençoou e partimos para uma nova etapa da vida, esquecendo que Deus era conosco, que Deus nos deu a vitória anterior. E aí nós, muitas vezes, e aí falo mais para um público jovem aqui, nós na juventude cometemos muito esse erro, eu já cometi esse erro, de achar que já estava tudo certo e às vezes depender mais da gente do que do próprio Deus. E aí a gente acaba dando com a cara na parede, quebrando realmente a cara, sabe? Tendo que mais uma vez recomeçar, tendo que mais uma vez reconstruir aquilo que foi perdido. Então, em nome de Jesus, como teu pastor, quero te aconselhar, acredite nas promessas de Deus, mas não se conforme com vitórias intermediárias. Continue caminhando ao lado do Deus Todo-Poderoso. Ele é a garantia de que lá no final o culto da vitória será feito. Você dará muito testemunho daquilo que Deus pode fazer na vida de um homem e na vida de uma mulher. Em nome de Jesus. Vamos concluir então essa lição. Quero que você guarde 3 verdades. A primeira é que uma vitória hoje não é garantia de uma vitória amanhã. Na verdade, a garantia é ter Deus conosco. Não é porque você ganhou hoje que vai ganhar amanhã. O que vai te garantir isso é ter a presença de Deus e somente por meio de uma comunhão obediente e por meio da santificação nós garantiremos isso. Segunda verdade, não troque sua comunhão com Deus por nada. Deus perdoa o pecado, mas lidaremos com as consequências do nosso pecado. Terceira coisa que eu quero que você lembre é que o caminho mais curto entre o hoje e a conquista das promessas de Deus para a nossa vida chama-se obediência. Então, obedeça, esteja firme, confie nas promessas de Deus, porque Ele não retirou as suas promessas. Ele é Deus que cumpre a sua palavra, Ele é fiel. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por mais essa aula, rogando para que Deus abençoe sua casa e sua família. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa aula, obrigado por esse momento, obrigado por nos ensinar o quão necessitamos do Senhor, nos ensinar o quanto somos pequeninos e que precisamos do Senhor para cuidar de nós e ganhar as nossas guerras, batalhar as nossas batalhas. Obrigado, Jesus. Continua conosco para que o teu nome seja glorificado. Amém. Amém, Senhor. Querido, foi uma bênção nós estarmos juntos em mais uma aula. Nós estamos ficando muito empolgados porque essa classe de jovem tem realmente nos trazido uma inspiração muito boa à luz da palavra de Deus. Deus tem nos iluminado, sabe, o entendimento, e nós estamos recebendo muitos comentários. Inclusive, alguns irmãos da classe de adultos estão assistindo agora a classe dos jovens porque estão gostando muito do assunto. Realmente, o livro de Josué é um dos livros mais empolgantes da Bíblia. Conta uma história real, uma história de vitórias, uma história de derrotas, uma história de comprometimento, mas também de descaso. Ele mostra a nossa realidade, ele escancara diante de nós a nossa dependência de Deus. Então, que Deus te abençoe, querido. Se você está saindo dessa aula amando um pouquinho mais a palavra de Deus do que antes, nós já estamos muito felizes. Não esqueça, querido, rogando aqui as bênçãos de Deus sobre a tua casa e a tua família, eu deixo sempre aquele lembrete: ame a palavra de Deus.